Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você que é torcedor do Vasco, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você vir fazer parte da nossa família vascaína por aqui. Só você correr lá embaixo desse vídeo, você vai ver um botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Você clica nesse botão, se inscreve aqui no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali, logo ao lado daquele botão vermelho, para você sempre receber aí, na palma da sua mão, no seu celular, um recado, um aviso, uma notificação assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Lembrando que a gente faz um vídeo cedinho, de manhã, ali 5 horas da manhã, já tá no ar, para você já acordar sabendo das notícias do Vasco. O segundo vídeo, que é esse daqui, que vai ao ar ali na hora do almoço, por volta da 12h30, ali, entre 12h30 e 1h da tarde, e depois, às 8h30 da noite, a gente faz o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira edição, com todo o ocorrido, né, com todo o noticiário na tarde vascaína. Combinado? Vídeo de hoje, mais uma vez, com ótimas notícias aí para o torcedor vascaíno. Temos aí 3 negócios fechados que devem ser anunciados aí, talvez ainda hoje, ou enfim, até o dia de Natal. Temos também outras negociações aí que estão avançando e avançando muito. Inclusive, o Paulo Brax, né, o nosso executivo de futebol, viajou hoje cedo para São Paulo para poder, né, dar aí mais ênfase nessas negociações. Então, a gente vai trazer tudo isso para você aqui no decorrer dessa edição desse vídeo. Então já convido você a acompanhar, assistir o vídeo até o final. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, que é super importante, né? Deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no comecinho, se você está chegando por aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de todas as notícias, informações do Vasco em primeira mão, de graça, sem ter que pagar absolutamente nada, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família. E outro recado importante, né? Lembrando aí que apesar dos campeonatos brasileiros, enfim, Libertadores, tudo isso ter terminado, ainda tem campeonato europeu rolando, ainda tem a Copa São Paulo que vai começar no comecinho de janeiro. E você que quer fazer uma aposta esportiva, né? Você que quer ali fazer uma fezinha, corre lá na Betfest, que é uma parceira aqui do canal. Eles têm benefícios exclusivos para você que é vascaíno, que está inscrito por aqui, como por exemplo aí promoções, sorteios, bônus adicionais, né? Se você usar o nosso código promocional que está lá embaixo, né? O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Então corre lá, clica lá, faz o seu cadastro e tire proveito dessa parceria com a Betfest, beleza? Então bora começar o vídeo aí falando, né, sobre esses negócios que estão aí fechados, né? O Vasco, que após os anúncios dos 3 primeiros reforços, o Pedro Raul, o De Luca e o Léo, que eu fiquei muito motivado, né? O Léo ontem deu uma entrevista muito bacana, sorriso aqui de orelha a orelha, realmente entendendo, né, essa mudança dele de São Paulo para cá, para o Rio de Janeiro, vindo jogar no gigante que é o Vasco, um novo projeto, um novo ciclo que se inicia. Ele falou que está muito motivado, que vê o Vasco, né, como uma oportunidade de carreira para chegar numa seleção, quem sabe até ser vendido no futuro para uma Europa. Então realmente muito bacana, né, essa alegria, né, e essa motivação do Léo, que chega aí agora como nosso novo zagueiro, né? Lembrando que foi um negócio de 16 milhões de reais e o Vasco comprou 100% do passe do jogador junto ao São Paulo. Após essas 3 primeiras contratações que já foram anunciadas, o Vasco fechou mais 3 negócios, né? 2 contratações e uma venda. Ontem tivemos a informação que o Andrei realmente foi vendido, tá tudo ali concretizado, né? Ele deve estar indo jogar no Chelsea da Inglaterra. A única questão que ainda não foi esclarecida com total transparência é o valor desse negócio. O GE.com falou que o valor é de 40 milhões de euros e, por outro lado, outras fontes noticiaram que o valor seria de 20 milhões de euros. Então, nesse momento, estou aguardando a fonte que eu mais confio, né? A pessoa ali que eu realmente tenho uma confiança muito grande me falou que os valores realmente devem ser de 20 milhões de euros. Mas até o Vasco se pronunciar de forma oficial, a gente aguarda, né? Não vamos cravar nada, porque realmente é melhor dar daquela esperada, né? Para poder ter essa informação 100% correta. Outros 2 negócios aí que estão concretizados aí, provavelmente
ou hoje ou amanhã o Vasco pode estar anunciando essas contratações, são o Lucas Piton, jogador do Corinthians, lateral esquerdo de 22 anos, né, do Corinthians, que nessa última temporada foi titular, ganhando a vaga do Fábio Santos, né, que era um jogador muito querido no Corinthians, né? Ele no começo começou a revezar com o Fábio Santos, depois ganhou a vaga, né? Foi o líder de assistências, foi o líder de cruzamentos certos aí nesse Campeonato Brasileiro, vestindo, né, a camisa do Corinthians, e o Vasco compra 60% do passe do jogador. Isso mesmo, 60% por 16 milhões de reais. Então uma compra ali já diferente da do Léo, né? Que o Vasco pagou 16 milhões, mas por 100%. Essa do Lucas Piton, o Vasco compra 60% apenas, mas pela idade do jogador, por ser um jogador que já estava sendo cogitado no futebol europeu, né? Inclusive o técnico que assumiu o Flamengo agora, que era o ex-técnico do Corinthians, estava doido para levar ele para o Flamengo, né? Antes de decidir, né, essa situação de Flamengo Europa, esse treinador, o Vitor Pereira, falou: ó, se tem um jogador do Corinthians que eu quero levar comigo é o Lucas Piton. E o Vasco consegue ir lá, arranca, né? Tira o jogador do Corinthians, traz para São Januário. O Paulo Brax, inclusive, está lá em São Paulo hoje para poder já assinar esse contrato, né, e concretizar a compra do atleta. Outro atleta que também Vasco aí acertou todos os detalhes, a gente deve ter já alguma novidade sobre a chegada do atleta aqui, né, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil nos próximos dias, é o Luca Orellano. Eu aqui, ó, aqui no canal, 6 dias atrás, trouxe essa informação para você que é inscrito aqui em primeira mão, antes de qualquer outro veículo de imprensa, antes da Globo, antes de outros canais de YouTube. Aqui a gente trouxe para vocês em primeira mão essa notícia, então mostrando aí nosso trabalho sempre com eficiência, sempre com respeito ao torcedor vascaíno. E o Vasco está comprando, né, o passe do jogador, também inicialmente 60%, né, do passe do Luca Orellano por 20 milhões de reais. Porém, existem cláusulas contratuais que podem aumentar esse valor de 60% para 85%, caso o Luca Orellano venha bater as metas ali, né? Como jogos, minutos em jogos, gols, assistências, títulos. Então, tudo isso ali tá no contrato do atleta, que chega ali para ser o nosso novo ponta direita. Ele é canhoto, muito habilidoso, joga com a camisa 10 lá do Vélez Sarsfield. Nessa última Libertadores da América, ele foi o grande atleta do Vélez, né? Ele levou o Vélez até a semifinal da competição, fez 4 gols, acabou perdendo, né, para o nosso arquirrival Flamengo, mas é um garoto de 22 anos, uma promessa aí do futebol argentino. Muita gente lá da Argentina tem, né, o Luca Orellano como um futuro jogador de seleção, já para a próxima Copa, aí, quando ele vai ter 26 anos, por exemplo. Então, estou muito contente, estou muito feliz. Não acho que ele venha para ser o camisa 10 clássico, mas eu acho que vai ser um jogador que vai fazer muita diferença aí nessa equipe, né, que está sendo formada pelo Vasco para 2023. Agora, focando em outras negociações, né, como, por exemplo, como eu falei agora há pouco, que o Paulo Brax foi para São Paulo para poder se movimentar, né? O Vasco ali, obviamente, ainda busca outros reforços, ainda busca outras contratações, como, por exemplo, a de um meia clássico. E essa ida do Paulo Brax para São Paulo pode acabar, né, avançando o negócio, por exemplo, com o Patrick, jogador do São Paulo, né? Um jogador ali que é contestado por alguns, mas que a grande maioria vê, né, com bons olhos. É um jogador que fez uma grande temporada no Internacional, alguns anos atrás, chegou no São Paulo, acabou não se adaptando muito bem, mas ainda assim fez excelentes partidas, fez excelentes jogos. É um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, tem 30 anos de idade, e o São Paulo aceita negociar o Patrick. Porém, os valores ainda não chegaram a um acordo, né? O Vasco parece que estaria disposto a pagar até 10 milhões de reais, o São Paulo queria o dobro, né? 20 milhões, mas por um jogador de 30 anos é um risco, né? Pagar tanta grana assim, sendo que a vida útil dele não será tão longa. O Vasco provavelmente não consegue vender o Patrick para a Europa aí depois de 1 ou 2 temporadas, devido à idade do jogador. Então o Paulo Brax nesse momento deve ter reuniões lá com a diretoria do São Paulo, né? O Vasco já tem um bom relacionamento com o São Paulo. Há alguns anos a gente negocia atletas principalmente para lá. Agora estamos comprando, né? Trouxemos o Léo, zagueiro, e talvez aí possamos também trazer o Patrick. Outras opções ali para o meio de campo são o Vina, jogador do Ceará, não é a prioridade do Vasco, mas o Vasco não descartou essa negociação. Tem também outro atleta que me interessa, acho que seria um bom jogador ali para ser ali um segundo volante, que é o Jair do Atlético Mineiro. Não é prioridade também, mas o Vasco também segue monitorando a situação caso outras negociações não
não avancem, o Vasco pode ir tentar, né, buscar o Jair do Atlético Mineiro. E o outro nome que me agrada e me agrada muito, e talvez ainda hoje o Vasco possa formalizar uma proposta, é o Cuéllar, né? Gustavo Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, tá jogando no Al Hilal, né, dos Emirados Árabes. O Vasco aí estaria cogitando fazer uma proposta de 2 milhões de dólares pela compra do Cuéllar, né? Mais ou menos ali 10, 11 milhões de reais. É um jogador de 30 anos, mas por 10 milhões de reais eu acho que seria uma compra inteligente, né? Um jogador que chegaria, poderia jogar ali facilmente 3, 4 temporadas em alto nível, ajudar nessa montagem do nosso novo elenco, né, do nosso novo time aí para essa temporada. E é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, um jogador com passagens na seleção do seu país e com certeza, na minha opinião, seria uma contratação muito, muito bacana. Outras negociações que seguem acontecendo são Luan Patrick, zagueiro do Atlético Paranaense, Vasco e Bahia, os dois clubes fizeram propostas pela compra do jogador. O Atlético Paranaense aceitou as duas propostas e aí passou, né, para o próprio atleta, pelo empresário dele negociarem. E aí, vai querer ir para o Bahia? Vai querer ir para o Vasco? Quer ficar no Atlético Paranaense? Então essa negociação aí deve ser consolidada nos próximos dias para a gente saber se o Luan Patrick vem para o Vasco ou vai, enfim, ser transferido para o Bahia. É um jogador de 20 anos, é um jogador que teve passagens pela seleção brasileira sub-17, né, jogou Mundial de Clubes como titular pela seleção há 3 anos atrás. É um jogador interessante, não viria para ser titular, mas para compor elenco, né, para o futuro, é um jogador bem interessante, muito alto, forte ali na bola aérea, tem uma boa saída de jogo, então é um jogador também interessante. Para as laterais ali, para a lateral direita, o Vasco aí tem algumas opções. O Igor Silva, brasileiro, que joga na França já há alguns anos, joga no Lorient da França, fez uma temporada excepcional em 2021, agora em 2022 perdeu um pouco de espaço, gostaria, né, de voltar para o Brasil, então o Vasco ali está sondando, está estudando ali, né, a situação para saber se teria condição de comprar ou não o jogador. Tem também o Natan, outro jogador de São Paulo, então o Brax lá em São Paulo hoje pode aí avançar também, não só em relação ao Patrick, mas em relação ao lateral direito Natan, que estava emprestado ao Coritiba agora em 2022. E aí fica a dúvida também em relação à meia, né? O Vasco fez ali sondagem ao Franco Fagundes, o Vasco ali que tem outras negociações também com goleiros, por exemplo, o Kehler do Internacional. Parece que ontem à noite o presidente do Inter lá bateu o martelo e falou, não vamos liberar o Kehler, não vamos aí perder o nosso goleiro titular. Então o Paulo Brax talvez tenha que correr para outras opções, né, no mercado. Eu gostaria de ver o Marcelo Grohe, goleiro experiente, um goleiro ali rodado, passagem em seleção brasileira. Acho que para um começo de projeto, se trazer um goleiro mais cascudo, né, um goleiro acostumado a jogar em grandes clubes, acho que seria uma boa opção, até para passar uma tranquilidade para a zaga vascaína. Então tem o Grohe, tem outros goleiros, né? Tem o Ivan, enfim, tem bons nomes aí no mercado que o Vasco poderia estar buscando. E a questão é lá do zagueiro Adonis Frias, que a gente também trouxe em primeira mão aqui para vocês no canal alguns dias atrás. Parece que o Vasco ali segue de olho no jogador, mas os valores pedidos pelo Defensa e Justiça são valores que estariam acima do que o Vasco estaria disposto a pagar, né? O Vasco ali parece que estaria disposto a pagar até 4 milhões de dólares ou de euros pela contratação do Adonis Frias, e o Defensa e Justiça teria voltado, né, com valores de 7 milhões de euros. A gente não sabe ainda se o Vasco vai fazer uma contraproposta ou se vai parar por aí. E antes de fechar o vídeo, falar do Gabriel Menino, mais um jogador que o Paulo Brax pode também avançar nas negociações nessa ida dele hoje para São Paulo, né? Parece que existe, né, uma conversa entre o Vasco e o Palmeiras. Parece que o Vasco fez uma proposta inicial de 27 milhões de reais, o Palmeiras negou nessa primeira oferta. O Vasco parece que vai tentar uma contraproposta que pode passar dos 30 milhões e talvez, né, o Brax agora em São Paulo possa ter uma reunião com a Leila, né, que é a presidente do Palmeiras, para tentar entender o que será necessário para contratar o Gabriel Menino em definitivo. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito ainda e lembrar que hoje à noite teremos a nossa live, né, às 8h30 da noite lá no canal Os Vascaínos. Então você que quiser participar da nossa live, vou deixar o link do canal Os Vascaínos aqui embaixo, é o primeiro link na descrição desse vídeo, então já clica lá, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família, beleza? Tamo junto, de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!